Fala pessoal, tudo bem com vocês? A imprensa do eixo Rio-São Paulo está colocando só o Flamengo como um rival do Palmeiras na briga pelo título. E o Inter, que é o atual vice-líder? Isso sem falar no Fluminense, que tem a mesma pontuação do Flamengo. Vamos falar sobre isso? Tem como o Inter chegar? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Viralizou nessa segunda-feira uma postagem da TNT Sports falando que a diferença do Flamengo, terceiro colocado, para o líder Palmeiras é muito significativa nesse momento e será que o Brasileirão, e questiona, né? Será que o Brasileirão já terminou? Será que o Flamengo não consegue mais alcançar o Palmeiras e tudo mais? Por ter tropeçado, né? E deixado de vencer o Goiás. E na verdade até conseguiu um empate polêmico, né? Poderia até ter perdido o jogo, mas enfim, é fato de que na disputa pelo título houve um tropeço aí do rubro-negro carioca. Só que a postagem ela viralizou porque foi completamente ignorado do processo o segundo colocado, que hoje é o Internacional, que tem 8 pontos atrás do Palmeiras e que tem um confronto direto contra o Palmeiras na última rodada, no Beira-Rio. Inter e Palmeiras jogam na última rodada no Beira-Rio. Então, se a gente falar que são 8 pontos de diferença, o Inter precisa tirar, teoricamente, 6 pontos até essa última rodada, porque depois no confronto direto aí, né, fica nas suas mãos a possibilidade de ser campeão brasileiro. É claro que a gente sabe que o Flamengo ele tem mais condições de buscar o Palmeiras, mas realmente foi curiosa a postagem, e não só essa postagem, como outros debates aqui que eu tenho acompanhado, colocam que daqui a pouco o Palmeiras já é um virtual campeão, exatamente porque o Flamengo deixou essa diferença aí de 9 pontos, 45 contra 54, se estabelecer depois dessa rodada. Eu vou falar sem clubismo nenhum aqui, eu acho que o Inter faz uma campanha muito boa, acima da média, acima do que a gente esperava, especialmente depois de uma temporada muito irregular, com eliminações para o Globo, para o Melgar, mas no Brasileiro meio que a coisa se acertou. O jogo contra o Cuiabá, apesar da possibilidade, né, de ter sofrido um gol lá no final, mas eu já falei que foi falta do Valdívia no Edenilson, então acertou a arbitragem não marcar o pênalti, mas o Inter, praticamente só o Inter jogou, o Cuiabá não deu um chute no gol. E não só por isso, né, por esse jogo num confronto contra um time que está no Z4, mas pela regularidade da campanha, né, já são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. É um time que se estabeleceu na ponta de cima, num trabalho interessante do Mano Menezes, um Inter consistente, que tem o segundo melhor ataque, que embora não sejam jogadores tão badalados assim, como o Pedro Henrique, como o Alemão, como o Depena, que até nem pôde jogar nesse fim de semana, mas a coisa está acontecendo, né? A coisa está acontecendo em relação ao Internacional e acho que o Inter está competindo mais até do que deveria, do que deveria é o torcedor falando, do que poderia pelo que a gente imaginava. Então, sem clubismo nenhum, acho que o Inter está fazendo uma campanha muito boa para aquilo que o Mano Menezes tem à sua disposição e diante de uma competição, poxa, até contra o Atlético Mineiro, que está decepcionando, lá está na 7ª posição. Mas enfim, será que o Inter pode chegar a ameaçar esse título do Palmeiras? Eu acho que não, pelo fôlego. Porque tudo bem que são 6 pontos para você tirar e contar com esse confronto direto, mas eu acho muito difícil que o Palmeiras tropece tanto a ponto de perder essa diferença conquistada. A gente está falando de um Palmeiras que tem só o Campeonato Brasileiro a partir de agora, e que está muito focado em vencer esse título depois das últimas eliminações. No final de semana, o jogo parecia que seria mais fácil até contra o Juventude, mas o Palmeiras venceu, conquistou os 3 pontos, e se a gente for olhar no Brasileiro, o time não perde desde o dia 2 de julho. É um time que não perde, que quando não perde, ele empata. E muitos colorados estão se baseando na sequência que os dois times têm a partir de agora. E isso é interessante a gente analisar. Realmente, se a gente colocar na projeção, o Palmeiras tem uma vida um pouquinho mais delicada em relação ao Internacional. O Inter vai jogar contra o Atlético Goianiense fora e depois tem 2 jogos em casa, contra Bragantino e Santos. E o Santos não está lá muito bem. Dá para fazer 9 pontos? Dá, mas o Inter tem que fazer a sua parte, né, acima de tudo. O Palmeiras, nesses 3 jogos também, ele tem o Santos em casa, e como eu disse, o Santos não está muito bem, então apesar de ser clássico, acho que é um jogo totalmente vencível do Palmeiras. Depois ele tem o Atlético Mineiro fora, e esse é o jogo mais complicado, embora a fase do Atlético a gente já sabe que pela rivalidade é jogo grande e tudo mais. E depois tem o Botafogo no Rio.
que é um jogo que também dá para o Palmeiras ganhar. O Botafogo não assusta muito, né, pela campanha que faz na temporada. Então, assim, não é só a questão do Inter fazer os seus 9 pontos ou confirmar a sua boa campanha nesses 3 próximos jogos. O Palmeiras tem que cair muito, tem que tropeçar muito. Eu estou falando só desses 3. Ainda tem muito campeonato pela frente para que chegue na última rodada com uma diferença a ponto do Inter estar vivo. E o Flamengo, a gente não pode tirar ainda, eu não tiro o Flamengo ainda da disputa, porque apesar desse tropeço diante do Goiás, e de outros tropeços, né, em que o Dorival está sendo muito cobrado, porque quando ele consegue vantagem interessante nas Copas, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Vélez, mesmo assim ele preservou no Brasileiro, e aí acabou não somando tantos pontos. Se ele tivesse vencido os seus jogos ou colocado titulares para preservar nesses jogos de Copa, ele poderia ter diminuído essa distância para o Palmeiras. Tá bom, mesmo assim eu acho que ainda tem muito campeonato para o Flamengo poder buscar o Palmeiras, e mesmo assim eu acho complicado. E daqui a pouco eu vou só arrematar, só pra gente falar do Fluminense, que também tem a mesma pontuação do Flamengo e que foi completamente ignorado, né, pelos programas, pelos debates. É como se o Fluminense não pudesse chegar mais, mas tendo a mesma vantagem, mesma pontuação, melhor dizendo, do que o Flamengo. Então, se o Flamengo tem como chegar, o Fluminense também tem, porque tem 45 pontos. Mas é outro time que eu também não sei se tem fôlego, até porque tá com a atenção dividida aí na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o Flamengo realmente... Ele é o que mais tem chances de ameaçar o Palmeiras, mas a minha opinião mesmo é que ninguém vai ameaçar o título do Palmeiras. Porque não é só você diminuir a diferença, não é você só fazer a sua parte ou ter uma campanha muito boa a partir de agora. É esse Palmeiras ter que cair muito. E eu acho muito difícil que isso aconteça. Claro que o debate está aberto, claro que tem muito campeonato e no futebol a gente já viu muita coisa acontecer. Mas eu acho muito difícil o Palmeiras perder o título, seja para o Inter, seja para o Flamengo, seja para o Fluminense, seja para o Atlético Paranaense, seja para o Corinthians, que hoje é 5º colocado. Não vejo possibilidades do Palmeiras perder o título. Mas acho que o Inter tem que ser valorizado pela campanha que está fazendo até agora, por estar na vice-liderança, e não daria o Flamengo como morto. Embora, repito, acho muito difícil que qualquer um desses chegue a tirar o título do Verdão. E você, o que é que pensa sobre isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!